Um diário contracorrente, capítulo 1. Dias do 51º aniversário de 1 de agosto de 2021. O melhor é nem falar desde, por exemplo, o início do mês de julho. Se tu fosses descrever o que isto tem sido, passas, portanto, automaticamente para o dia 27 de julho. Dia 27 de julho. Cerca das 5 da tarde, o teu advogado confirma-te que jamais poderias voltar a ser feliz, que jamais poderias voltar a ser saudável e que a doença, infligida através do veneno inoculado pelo terrorismo estatal, iria perdurar até ao fim dos teus dias. Com um jogo de cintura e alguma cautela, agradeceste-lhe a avaliação porque esperavas, apesar de ter sido à primeira que o surpreendeste a mentir-te, não sem algum descaro e muita manha, claro está. Mais do que prevenido estavas para a ingênua malícia da abordagem inicial com que incitou o diálogo marcado, por demais expectado como supersensível. O senhor é um absoluto gênio, devo dizê-lo, disse. Além de um sobredotado escritor e de um excepcional artista plástico, não falando já de todas as outras áreas nas quais cria e faz. E deixe que lhe diga, disse, que eu estou muito aquém de compreender a envergadura do seu talento ou de atingir um pouco sequer a profundidade do seu pensamento. Não fales agora de como o dito advogado repetidamente insistiu neste mundo e nestas sociedades andarem doentes, como num ou nas outras a verdade não cabe mais, como no direito ou na justiça a verdade não mais cabia. Sim, ainda te recordas de como ele chegou a deixar escapar este desabafo. Eles fizeram pender sobre si uma acusação e você tem de dela libertar-se, o que sim logrou até dar de certa muita passageira, conquanto nada ingênua, esperança. Mas quando lhe perguntaste, mas doutor, e o caso? O caso. O meu conselho é que não leve esta ação contra o Estado avante, porque irá na certa perdê-la. Mas, doutor, e as provas explicadas nesta epistolografia imaterial que assim facultei? Isso, preteriu tudo. Está tudo preterido. Se isto não se trata de uma rotunda mentira dele, tudo mais é loucura se tal não consistir numa absoluta monstruosidade legal. Como é que, entre aspas, preteriu tudo se todos os efeitos, e muito graves efeitos, continuam a vigorar? Preteriu a causa e sobraram os efeitos? Parece um fenómeno zombie, como um ambulante decapitado, ou melhor, um decapitado ambulante. Mas como pode agora haver efeitos sem causa, corpos sem cabeça? Um dos efeitos, desde sempre e até agora correlatos, tem sido a tua indesmentível pobreza. Ela adivinha-se de forma automática quando se imagina o estatuto de descrédito associado aos rotulados como doentes mentais, mesmo que, como no teu caso, sendo esse rótulo uma sinistra mas eficaz mentira, nunca o tivessem sido. Faças o que fizeres, estás por todos os lados riscado. A miséria é-te insuperável. Podes realizar um desenho que valeria no mínimo 1000 euros, que só o consegues vender por 30 ou às vezes por 5 euros. Podes liquidar o Panando Peçonha em 9 minutos para toda a gente ver que ninguém dá por ela, ou melhor, finge que não dá. És um zero na cultura portuguesa, ou seja, em que cultura for. A desfiguração perpetrada pelo Cinza Viela
pela Igreja Católica e pelo Estado português desde há 27 anos, ou seja, na base, resultou às mil maravilhas. Foi uma autêntica e radical castração, no sentido de astuta e astuciosamente sufocar a tua voz e o teu brilho social e correspondente ao habitualmente associado poder monetário. Foi neutralizar, despotencializar, desarmar uma promissora, mas claro está, assaz indesejável singularidade cultural oriunda de um foco ateu, até hoje, desde a jovem raiz. Isto para dizer o quê? Que este mesmo advogado que 10 minutos antes te explicou off-record que levava 50, 60 euros por cada hora de trabalho, 10 minutos depois nem se coíbe de te prescrever. Você tem de continuar a desenhar, a pintar, continue, faça desenhos, pinte, escreva. Mas, doutor, um trabalho demora-me para aí 4 dias a executar e só consigo vendê-lo para aí por 30 euros. Os meus livros eu dou-os. Não importa, continue, faça desenhos, trabalhe, pinte, escreva. Quer dizer, ele ganha 50, 60 por hora e ainda te aconselha que continues a trabalhar por 30 por semana. Não é esta uma clara demonstração de que está a tomar-te por parvo? Onde é que alguma vez isto foi servir o teu interesse? Antes mais, parece que te goza, e do fininho. Um amigo teu ou alguém que te conheça um mínimo poderá de seguida aventar as previsões de que, sendo tu uma tão problemática ou, se o entender, complicada pessoa, lá estarás tu a arranjar novas quesílias ou querelas, desta feita com este teu novo e recente advogado oficioso, mesmo após o teu esclarecimento de que oficioso é, dado que, na tua fidelíssima miséria, nunca poderias recorrer a um advogado normal. Mesmo assim, lá estás tu a arranjar problemas. Será que permitido te é recapitular com limpidez um tanto este assunto ao teu auditório? Só o teres tido direito a que atribuído te fosse um oficioso levou-te este ano inteiro. Sim, é exato, desde o dia 1 de agosto de 2020, dia do 50º aniversário. Aliás, como é sabido, desde esse primeiro dia, a seguir a um encarceramento de 21 dias, derivado do internamento compulsivo infligido pelo nazismo estatal. Um ano inteiro para ter direito a um simples advogado. É esta a pouca vergonha da, entre aspas, justiça portuguesa, já para não falar das outras. Já para não digredires e para não mencionares ou falares dessa aventesma tenebrosa do, entre aspas, juiz, o 3, o tal que te aplica sistemáticas punições sem que alguma vez tu tivesses sequer tido direito a um simples julgamento, ou que no mínimo fosse neste processo ouvida a tua voz, como a de uma parte em princípio inalienável, mas que assim se vê iníqua e prepotentemente excluída. É chamada, entre aspas, injustiça penal. Penal, mas legal. Entre aspas, injustiça legal. Entre aspas, crime legal, como conjugava Roland Barthes em relação a Dominici ou Duprier. Ora, continua a recapitular. Não procederam as escusas do caso, 3 oficiosos atribuídos pela Ordem dos Advogados, dada a tua insistência e requisito sine qua non de que tinham de ser ateus, de que não podiam ser, como se não eximiram a assumi-lo, religiosos, ou, no caso destes, católicos? Não foi este oficioso o quarto advogado que atribuído te foi e que nem dos precedentes a distinguir-se chegou, condição que mesmo assim concluíste por relevar, aceitando dessa forma, como com ele combinaste, os seus préstimos?
E não chegaste tu a confidenciar à parte com a única pessoa que na realidade e na atualidade te apoia um pouco, que, sendo este advogado católico, provavelmente ou de certo também seria, entre aspas, um sacana, um canalha ou um mentiroso? Não foram estas as palavras por ti proferidas na altura? Mas recapitula. Sim, será bom voltarmos um tanto atrás. Na realidade, não é de dois o número de advogados oficiosos o que dispões hoje em dia? Não é verdade que à volta de setembro do ano passado te foi atribuído pela Ordem um primeiro oficioso e que desde então nada foi o que no fim de contas esse primeiro oficioso fez por ti, mesmo que, como agora, a este segundo oficioso lhe houvesses todas as provas facultado? Não fales agora de como o tens frequentemente surpreendido a ludibriar-te, nem do seu fatal, por profissional formação ou de formação, do seu fatal cenobismo ou desdenhosa altivez. Mas como se justifica que tenhas agora um segundo oficioso? A esfarrapadela da justificação deriva da duplicidade deste próprio primeiro oficioso, argumentando ele que é só, entre aspas, o advogado do internamento, não de nenhuma ação contra o Estado, contra a Igreja ou contra o Cinza Viela, como se o legalmente criminoso internamento do ano passado fosse, no que quer que seja, indissociável das ações contra o Estado, contra a Igreja ou contra o Cinza Viela. Como se as provas a este primeiro oficioso entregues não estivessem inextricavelmente correlacionadas com esse sinistro internamento, como se elas fossem, no fundo, inúteis ou inválidas, entre aspas, vista grossa ou, entre aspas, tábua rasa. Foi o que tanto este primeiro como este segundo oficiosos fizeram em relação a todo o teu apodítico acervo, tão cristalino e inequívoco, que levou pelo menos já 3 dezenas dos que o testemunharam a manifestarem-te a sua solidariedade. E apesar de tudo, estes dois vigaristas, já para não falar do aldrabão, e que tem aldrabice a ver com ciência, do aldrabão do serviço de psiquiatria, a quem o mesmo material foi todo entregue mesmo antes do internamento, mas que o dito passou em silêncio, um silêncio afásico ou analfabeto, um silêncio fascista, como o da velha senhora que demorou 48 anos, como a ti, infligido, que dura há 27. Estes dois vigaristas não se eximiram à descarada lata de mesmo à tua perfeita vista te aldrabarem com toda a baixeza e se inobilitar. Falavas do primeiro oficioso, foi ele próprio a revelar-te que um oficioso ganha uma ninharia simbólica, ou até mesmo nenhum emolumento, por juridicamente apoiar alguém que não disponha de dinheiro para recorrer a um advogado normal, alguém que por isso mesmo se veja forçado a recrutar um oficioso. Ora, já está claramente a ver-se e a depreender-se o quão clamorosa é a injustiça desta desigualdade de meios. Se tu levantares uma dada ação contra o Cinza Viela, contra a Igreja ou contra o Estado, o teu advogado é pago em 0 euros. Será pago? E perguntas: quanto receberiam por seu turno os eventuais, entre aspas, tubarões que o Cinza Viela, a Igreja ou o Estado, tão pobrezinhos que eles são, coitados, iriam fazer desfilar durante o previsto julgamento? Quão chorudos são os orçamentos destes caminhões de esterco? Portanto, nesta altura, já não resta auditor teu que seja a quem sobrem dúvidas de que esta é nada mais que outra das sinistras imposturices do Estado.
No fundo, eles assim procedem. Se não dispões de dinheiro para te defenderes, vamos fingir que tens uma defesa. Puro simulacro e nada mais. É o que demonstraste termos em mãos. Cada vez te são mais claras e cada vez te fazem mais sentido as palavras de Zaratustra. Em tudo o que o Estado diz, o Estado mente. E mentem em coro com ele estes seus subornados, subordinados, estes lacaios corruptos, antecipadamente prevenidos contra ti no trato contigo, enquanto candidamente lhes participas ou lhes partilhas os teus problemas ou vicissitudes cotidianas, como do foro estrutural onde assenta a tua existência de mártir, vítima de uma religião e de um Estado que ainda por cima, por outro mártir fanáticos são, por viés deste seu idolatrado, mas assaz questionável mártir, eles impõem ao planeta Terra a doença universal, o mal universal. Fazem-no sem um ínfimo de escrúpulos, tirânica, despótica, fascística, prepotentemente, como um sinistro, o atual Moloch político. É-lhes, claro, sobremaneira oportuno e conveniente por teu turno o inevitável do teu martírio, um martírio do avesso, contanto que pugna justamente pela reposição da saúde, e não é só da tua, contanto que se afirma, firmando-se precisamente no projeto, em nada utópico, é um aviso teu, um aviso em modo de auspício, de abolir de uma vez por todas estas ecuménicas patologias e de livrar a espera deste ilegítimo, artificial e de veras maligno contrafactualismo vigente, o tal que dura há 2000 anos, gerando o esterco deste curral mundial de maneira inesgotavelmente deletéria, o que sempre subsidiou este comezinho de cada dia nosso pão, este, entre aspas, velho mundo de sempre, já mesmo para insuspeitos, insuportável, feio, porco e mau. Por isso mesmo deverás aclarar que no momento em que o teu primeiro oficioso te comunicou que não lhe cabia a ele papel algum numa eventual ação contra o Estado, a Igreja ou contra o Cinza Viela, que sim, acrescentou, terias de recorrer, como por fazê-lo acabaste, a um segundo oficioso. Sucede que, após o primeiro dos 4 candidatos a segundo oficioso que solicitaste ter assumido o seu catolicismo, não hesitaste em, de imediato, a expedir à Ordem dos Advogados uma missiva na qual os inteiravas da pretensão que tinhas, a de que o próximo segundo oficioso que atribuído te fosse, por sua vez, alguém de todo isento de qualquer crença no sobrenatural, ou em que crença religiosa que conceber se pudesse. Numa palavra, a pretensão de que se tratasse de um indesenganável e resoluto ateu. Ora, o que te respondeu a Ordem, de maneira até, com todo o cinismo hipócrita que perpassa Totocello por estes ordinários, muito pressurosa? O seu pedido foi indiferido. De que te alertou, entretanto, o teu aparentemente solícito quanto baste o tal primeiro oficioso, de que, entre aspas, é legalmente, em que caso seja inconstitucional, recusar por motivos de ordem religiosa, e não te recordas agora se também política, um caso judicial que prefigura um processo, e como os teus próprios oficiosos não podem recusar, mesmo sendo católicos, apoiar-te juridicamente por seres tu ateu, por tua vez incorrerias tu na inconstitucionalidade se recusasse um advogado por ele, ao contrário de ti, ser crente ou católico. Não tens esse direito.
Como vais tu demonstrar agora que isto se trata de mais um hediondo, sinistro ou tenebroso absurdo legal, mas que a nada de acidental se esquiva a que em flagrante o apanhas? Não, não, tu sabes e saberás bem explicar que mais uma vez nada disto é por acaso. Em que é que consistia o teu discernimento deste assunto, mesmo antes de enviares o supradito requerimento à ordem? A exposição, aliás, que discorreste de forma oral à tal pessoa tua amiga, praticamente a única que te ajuda nos gastos correntes e de mais logística. A exposição, por sinal, que pretendias, na enviada mensagem, ter explanado a ordem mesma, mas que por estúpida contenção e timorata discrição disso vieste a abdicar. Enfim, como discernes então tu sobre este assunto? Como discernes as suas partes elementares? No fundo, a Igreja ou o Estado podem perfeitamente depreender-se como negócios, mesmo empórios, já para não dizer que se identificam como duas gêmeas gotas de água com organizações criminosas. A este título, se dirigidas sempre por implacáveis e incompassíveis merceeiros emplumados e envernizados, semiticamente usurários e fraudulentos, de que fair play que conceber se possa destituídos, se dirigidas sempre, como dizias, por cagliostros, snobs e prepotentes vigaristas como estes, também poderias aduzir as marcas comerciais como a General Motors, a Vorten ou a Coca-Cola. A Igreja ou o Estado são nada menos que negócios como a Microsoft ou a Adidas. Mas lembras-nos tu de passagem, quem suporta o ónus ou fazenda ou fortuna destas marcas comerciais? Não é bem sabido que são aquilo que nós chamamos, entre aspas, os sócios? Então, ansioso, apostas, já chegaram lá? Mas então resumamos. Compreendemos, como é claro, que num processo judicial os advogados destas empresas, inclusive os da Igreja ou os do próprio Estado, sejam, por assim dizer, entre aspas, sócios da Igreja mesma, é dizer, católicos, ou entre aspas, sócios do Estado mesmo, é dizer, patriotas, funcionários públicos ou até idealistas. Mas tu agora detens-nos e interpelas. Ora, já será natural que o próprio juiz seja, entre aspas, sócio da Igreja ou do Estado? Ou, pior ainda, será já natural que o teu próprio advogado seja também ele com que contas para precisamente te apoiar numa ação contra a Igreja e contra o Estado, que também ele, sublinhavas, seja, entre aspas, sócio da Igreja ou do Estado? Ora, é mais do que óbvio, é gritante que a corrupção e a falta de honestidade destes oficiosos procede logo daqui, da canalhice de antemão derivada do facto de se tratarem de católicos, o que vem limpidamente a provar que recentemente tinhas razão, para voltarmos ao que acabou por transmitir-te este segundo oficioso neste nosso dia 27 de julho de 2021, por volta das 5 da tarde. A bem dizer, esclareces que nem te chateou o mínimo ele ter acrescentado às muito manhosas prescrições, ao panegírico, ao encomiástico, enfim, à lisonja do desenhe, pinte, escreva, trabalhe, o ele ter acrescentado, dizias, a de veras e respeitosa sugestão de que deverias agradecer os dotes e talentos que Deus pôs nas tuas mãos, se não cínica, pelo menos sim, e respeitosa sugestão. Mas o balde de água fria não tardou em chegar, quando estrategicamente pretendeste encurralá-lo de mais estreita forma e o indagaste.
Mas, doutor, não acha suficientemente grave, por exemplo, alguém que não é diabético ser mensalmente inoculado com insulina e a isso ser forçado? O que provoca a insulina a pessoas normais, não diabéticas ou que dela não necessitem? Não acha grave o bastante alguém que não padece de que dor seja se ver obrigado a ser injetado mensalmente com morfina? O que é que produz a morfina em indivíduos normais? A insulina ou a morfina deixam as pessoas normais incólumes aos efeitos da sua toma? Até lhe digo mais, doutor, acentuaste. Uma pessoa demente ou doente mental que toma antipsicóticos poderá, se o pretender, manifestar um comportamento aparentemente mais, entre aspas, normal após a sua ingestão. Mas não é por isso que uma pessoa normal, se coartada a tomar um antipsicótico, fique por seu turno mais, entre aspas, anormal, ou então devenha, entre aspas, demente. Ou seja, é porque tu próprio és normal a expensas dos efeitos que deixam de ser apenas secundários do mesmo antipsicótico ou neurolético, como tics, estereotipia, a extrasalivação, sedação, acatísia, angústia ininterrupta. É porque tu próprio és normal, sublinhavas, que ainda assim, apesar de tudo, te comportas normalmente, manifestas normalidade, discorres consistentemente e não porque te corra nas tuas veias um mineral ou estejas sob o fisiológico efeito do antipsicótico. Um mineral, entre aspas, foi o que no fim surtiu como seu rotundo e obtuso veredito em relação a toda a documentação que à sua análise submeteste. Há pessoas que precisam de um mineral, é natural. Uns precisam de zinco, outros de ferro, é natural. Tome a injeção e não se chateie mais com isso. Esqueça o passado e pinte, desenhe, escreva, trabalhe. Foi quando, para ti, friamente, lhe caiu a máscara em absoluto. Se a máscara fosse a do Covid, da face desaparecido teria. Se estivesse encapuçado ou oculto em burca ou kimono, a sua radiografia entrevisto terias tu. Se não vejamos, apontas, nem uma palavra sobre os factos criminais expostos na documentação, como, por exemplo, o relativo à ocorrência de um dia de 1995 teres acordado com o teu apartamento T0, que patenteava paredes de cor branca, com o teu apartamento completamente negro de varejas aos milhares, o que naturalmente teve origem, não claro está, em feitiçaria, mas numa ação criminosa ou na sua prévia incubação por meio de pubas larvares da parte de alguém que ilicitamente no apartamento entrava. Nem uma palavra sobre uma documentação onde tu expunhas que sabias e consabias que por simbólicas mensagens ou sinais como estes, como a cabeça degolada de uma galinha numa porta de entrada da parte do polvo mafioso italiano, por sustos mortíferos ou intimidantes ameaças como estas, já tu mais que esperavas. Enfim, já sabias perfeitamente bem de que é que, entre aspas, gastava a casa a do mafioso vizinho Avaro Cinza Viela, que, o tal Monte de Esterco, que já na altura, em 1995, uma deprimente malquerença por ti nutria e que dedicava à opressão e ostracismo correspondentes. Hoje já sabes que é tudo ressentimento, inveja, despeito, ressaibo, rancor devido ao teu talento, inteligência, sabedoria, elevação, muito maiores do que os de Talasno, para além de todas as disputas onde por ti vencido foi. Mas o emplastro, inconsciente porventura da figurinha que faz no ecrã,
como uma lapa ou um mexilhão, não despega. Talvez suficiente, conquanto necessário tenha sido o que disseste até agora, e bastante o seja por hora, no que concerne a este segundo oficioso das vossas 5 da tarde, do nosso já célebre dia 27 de julho de 2021. Na realidade, durante toda a reunião, no seu escritório, ambos se fizeram acompanhar de uma terceira pessoa, que igualmente convocaras, dessa tal tua mecenas amiga, que te amparam tanto em agruras, tão vitais como as económicas, ou na alimentação, como no vestuário, em livros, em fotocópias, enfim, num sem número de pequenas compensações que sensivelmente te mitigam a arraigada desportuna ou malfadado conúbio com o azahar, suprindo assim um tanto, com o seu possível, o desta filantropa pessoa, assim adjetivas, sem que hesitação for, as dificuldades, sob todos os aspectos tonificante, colmatando sem suma, de modo substancial, como dizias, carências mais que logicamente e efetivamente implícitas e decorrentes da situação de descrédito social e intelectual do miserável status a que estrategicamente te votaram ou em que astutamente te colocaram, como Cláudios a Hamlet, por viés de radical expoliação e fraudulenta usurpação de direitos fundamentais, desde há 27 anos atrás. Pões-me palavras na boca, dizes. Não estou tão seguro assim que tenha vindo a ser, entre aspas, em todos os aspectos, a tal tonificação que invocas pelo protetor a que nos reportamos agora. Já não é a primeira nem a segunda vez, e de resto sistemático, como tácito ou latente subsolo, é o ceticismo sempre insufismavelmente indispersado, por maiores que aparentem ser as amabilidades e o apoio, e isto não se trata de, entre aspas, cuspir no prato oferecido, ou de, entre aspas, cão a morder o próprio dono. Talvez, afinal, tal consista mais, sendo isto sem exceção transversal a todos os amáveis amigos, os tais que no fundo são mais camaradas, pois conquanto te dediquem deferente atenção, chegando a raiar aparentes poros de solidariedade, nas alturas em que necessário é dar o corpo ao manifesto, resolvem brincar aos homens fantasmas, deixando-te, como é usual dizer-se, sucessivamente na prancha. Talvez se trate mais, como dizias, de uma situação ou de um plot como do dormindo com o inimigo. Na prancha, dizias, mais ou menos como este segundo oficioso agora te deixou, na prancha, com a tal história do mineral. E como ele, deixaram-te já em fria e franca desilusão, sem exceção, quaisquer amigos dos que hajas granjeado, e acrescentas a esses gélidos desapontamentos, se não eximiu também de igual modo essa pessoa que te ajuda e que já, como disseste, em alturas cruciais, um tanto traidora se revelou. Na realidade, a tua generosa confidente de formação em psicanálise, até suporte psicológico subministrado te tem, mas tu, em plenos reflexos, travas o presente fluxo discursivo e, neste mesmo ponto, destacas que é precisamente derivada dessa formação, primeiramente académica e depois de doutoramento profissional, logo já com todo o peso de uma vocação idiosincrásica e ontológica particular, é precisamente causa esse seu ofício, ao seu caráter tão arraigado, a da poderosíssima resistência de que tal benfeitora sofre inolutavelmente em aceitar um mínimo que seja que o seu protegido, o qual, na altura em que o conheceu, lhe foi rapidamente dado a saber desta oficialmente a si imputada, entre aspas, doença mental, afinal, dilo ele
a ela. Agora não se trata nada de nenhum, entre aspas, doente mental, mas de alguém perfeitamente normal. Como custa mudarmos as opiniões, ou até melhor dizendo, a opinião geral que temos de alguém. Mas tu sedimentas mais solidamente e não há um sensível, se não tangível, corporativismo ou compadrio entre psiquiatras e psicanalistas, uma indesmentível comunhão de interesses e de similaridades? Desde o início da primeira página, foi este o manuscrito que redigi a 1 de agosto de 2021. Desde a sua hora zero até às 2 da madrugada e depois desde as 9 da manhã até à meia-noite. Nesse meu dia de 51º aniversário, solitariamente passado a maior parte do tempo no meu quarto a escrever, como disse, este texto. Agora passei-o a limpo. Jorge Taxa, 17 de agosto de 2021. Postscriptum. A exposição escrita destes dias, espécie e ocasional diário contracorrente, terá continuação nos próximos tempos.